Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Genealogia desde Adão, desde Noé, desde Abraão e desde Edom. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã foram Elisá, Tassis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão foram Cuxi, Misaim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Os filhos de Raamá foram Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso sobre a terra. E Misaim gerou a Ludim, a Ananim, a Leabim, a Nafituim, e a Patruzim, a Casluim, de quem procedem os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Éter, e aos Jabuseus, e aos Amorreus, e aos Gigazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Avadeus, e aos Zemarareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assu, Afaxade, Lude, Arã, Uz, Jeté e Meseque. E Afaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dos filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias foi fendida a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almoda, a Selefe, a Azarmavé e a Zerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, a Abimael, a Sebá, e a Ofi, a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joquitã. Sem, Afaxade e Selá, Eber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá. Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote, e depois Quedá, Abibeel e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Jetu, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, a Joxã, a Medã, a Midian, a Zisbaque e a Suá. E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Saí foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezé e Dizã. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. Os filhos de Aná incluíram Dizon, e os filhos de Dizon foram Arão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Javã, Jaacã. Os filhos de Bizã foram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse qualquer rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E tendo Belá morrido, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E tendo Jobabe morrido, reinou em seu lugar Uzão, proveniente da terra dos Temanitas. E tendo Uzão morrido, reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E tendo Haddad morrido, reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E tendo Sanlá morrido, reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio. E tendo Saul morrido, reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aqubor.
E tendo Baal-Anã morrido, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade, Pai. E o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E tendo Hadade morrido, foram príncipes em Edom, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Jetete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, e príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Primeiro Crônicas, capítulo 2. Os 12 filhos de Israel, os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da Cananita, a filha de Suá. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que este o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá foram Zinri e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa devotada. E os filhos de Etã incluíram Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, e Rão, e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro. Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto, Davi o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeté, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua esposa, e de Jeriote. E os filhos destas foram estes: Jezé, Sobabe e Ardom. E tendo Azuba morrido, Calebe tomou para si a Efrate, a qual lhe deu à luz Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Depois Esrom entrou a filha de Maqui, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos de idade, a tomou, e ela lhe deu à luz Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E ele tinha tomado Jesu e Arã deles, com as aldeias de Jair e Kenate, e as aldeias dela, 60 cidades. Todas estas cidades pertenciam aos filhos de Maqui, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, então Abia, esposa de Esrom, lhe deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aías. Teve também Jerameel ainda outra esposa, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Naás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. E o nome da esposa de Abizur era Abiail, que lhe deu à luz Abã e Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E os filhos de Apaim incluíram Izi, e os filhos de Izi incluíram Sezã. E os filhos de Sezã incluíram Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Jamai, foram Jeté e Jonatas. E Jeté morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Zará. Deu, pois, Sezã sua filha por esposa a Zará, seu servo, e ela lhe deu à luz Ataí. E Ataí gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade.
E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elés, e Elés gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, incluíram Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa incluíram o pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazés. E Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saafé. Maaca, concubina de Caleb, deu à luz a Sebé e a Tiraná. Ela também deu à luz a Saafé, pai de Madimana, a Seva, pai de Maquibena, e o pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Axá. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Criate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, Arefe, pai de Bet-Gadé. E foram os filhos de Sobal, pai de Criate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E a família de Criate Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes procederam os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, a casa de Joabe, e metade dos Manaatitas e os Zoritas. E a família dos escribas que habitavam em Jabez foram os Tiratitas, os Simetatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Primeiro Crônicas, capítulo 3. Os descendentes de Davi, reis de Judá. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron: o primogênito Amnon, de Ainoã, a Gisraelita; o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias, de Abital; o sexto Itreão, de Eglá, sua esposa. Estes 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabé, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batissua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama e Elifelete, Nogá, Nefege, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora dos filhos das concubinas, e afora Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joiaquim foram Jeconias, seu filho, cujo filho foi Zedequias. E os filhos de Jeconias, o mesmo que Assi, incluíram Sealtiel, seu filho, e também Malquirão, Pedaías, Senazar, Zecamias, Osama e Nebabias. E os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. E Azubá, Oel, Berequias, Asabias, Josabe, Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foram Semaías, e os filhos de Semaías, Atus e Geal, e Bariá, e Nearias, e Safate,
6 ao todo. E os filhos de Nearias foram Elioenai e Ezequias e Azricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Os descendentes de Judá e de Simeão. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, U e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Giseel, Isma e Idbais. E o nome da irmã deles era Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedó, e Ezé, pai de Uzar. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assu, pai de Tecoa, 2 esposas, Elá e Naará. E Naará lhe deu à luz a Auzão, e a Efé, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá foram Zerete, Isá e Etnã. E Có gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabez mais honorável do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o nome de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus limites ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéa e a Teina, pai de Inaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Atate e Meonotai, o qual gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai dos habitantes do vale chamado de Carazim, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E os filhos de Elá incluíram Kenaz. E os filhos de Jealelel foram Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezra foram Jeté, Merede, Efé e Jalom. E ela deu à luz mais a Miriam e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E a outra esposa dele, Geudia, deu à luz Jered, pai de Gedó, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E os filhos de sua esposa Odias, irmã de Naã, foram o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão foram Amon, Rina, Benianã e Tilom. E os filhos de Izi foram Joete e Bene-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos obreiros em linho fino, em casa de Asbeia. Como também Joquim e os homens de Cozeba e Joás e Sarafé, que dominaram sobre os de Moabe. E Jazub e Leém, e essas palavras registradas já são antigas. Estes foram os oleiros e os habitantes das hortas e dos cerrados. Estes ficaram ali, com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe e Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, de quem foi filho Zacu, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos. E toda a família dele não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Beceba, e em Moladá, e em Azassual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolada, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclague, e em Bet-Marcabote, e em Azá, Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que chegou o reinado de Davi.
E foram as suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Zalequer, e Josa, o filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Jezimiel, e Benaías, e Ziza, filho de Sifi, filho de Elon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes das suas famílias, e as casas de seus pais se multiplicaram abundantemente. E foram até a entrada de Gedó, ao oriente do vale, a busca pasto para os seus rebanhos de ovelhas. E acharam pasto fértil e bom, e a terra era espaçosa e quieta e pacífica, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e golpearam as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pastos para os seus rebanhos de ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, tendo por capitães Pelatias e Nearias e Refaías e Uziel, filho de Izi, e feriram o restante dos de Amaleque, que havia escapado, e habitaram ali até o dia de hoje.